Oi gente, meu nome é Leônia, criadora do Leoniverso, meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar de forma simples como eu comecei a ter o hábito de investir. E eu vou mostrar pra vocês, se fizer sentido pra vocês, vocês podem implementar aí na casa de vocês, na região de vocês. Vou dar algumas dicas. Vou precisar que vocês façam algumas pesquisazinhas, mas não é uma pesquisa de faculdade não, até porque eu não tenho. Mas é algo que vai facilitar no dia a dia para vocês adquirirem esse hábito mês após mês. Então, bom, e hoje, para vocês adquirirem esse hábito de investir, eu vou precisar que vocês façam alguns levantamentos. Mas levantamento que é uma coisa simples, gente. Vocês vão precisar de saber o perfil de investidor de vocês vão precisar saber se vocês têm dinheiro para iniciar, e eu vou dar umas diquinhas para vocês. E com base em que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com base no meu primeiro livrinho de investimentos, que ele foi o meu primeiro. Eu pedi meu pai para comprar, porque na época eu não trabalhava, né? E aí eu fiz até uma brincadeirinha, né? Que eu disse que ia ser rica, né? Então tem que botar o nome rico. Mas a gente brinca com os números, então eu coloquei ri com os números. Rico, ri com os números. Tá entendendo a criatividade da mulher? Pois bem, vamos lá. Eu vou precisar que vocês façam um perfil de investidor de vocês. Para que esse perfil de investidor e onde fazer? O perfil de investidor vai mostrar para vocês onde é o melhor investimento para cada pessoa, porque assim, tem pessoas que têm perfil conservador, que são aquelas pessoas que elas preferem não ter nenhum tipo de risco de investir. Tem aqueles que é moderado, que eu posso até perder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, arriscar um pouco mais para ter um pouco mais de rentabilidade. E tem aquelas pessoas que, tipo assim, eu vou ter retorno, vou ter alguma garantia de retorno, então botar tudo ali, que são as pessoas de perfis arrojado, que é o meu. E, enfim, onde é que a gente pode fazer isso? Tanto nas corretoras quanto em bancos digitais. Eu sugiro a você que você instale um no seu celular e você se cadastre lá. É algo bem simples, gente. É como instalar um Facebook. Hoje em dia é bem simples. Obviamente, pegue seus dados, porque é um banco como qualquer outro. E quando você abrir, tipo, a maioria, eu acho que todos os bancos hoje em dia, eu não conheço um que lhe cobre por abrir uma conta digital. Não conheço nenhuma. E lá atrás surgiu o Inter. Hoje em dia o Inter, Mariana, todo mundo hoje em dia deve ter um Inter instalado. Mas antigamente tipo, tinha surgido, tanto que foi a época, eu acho que foi 2018, foi 2019, que eles fizeram o IPO vou explicar também o que é o IPO depois. Na bolsa e tudo e tal. Mas voltando, o meu primeiro banco digital foi o Inter. E lá, depois dos meus cadastros, depois que eu lancei os documentos e tudo, na parte de investimentos, tem onde você fazer seu perfil de investidor. Se vocês quiserem, um videozinho, eu posso fazer um vídeo simples mostrando isso, mas é muito simples, é muito didático, gente. Mas é só colocar nos comentários aqui que eu posso fazer sem problema nenhum. Mas para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já vai ficar, isso não quer dizer que você não vai ficar até o final, porque você gosta de mim, você vai ficar sim. E eu tenho muito conteúdo pra ler. Você vai ficar. O segundo levantamento é saber se você tem dinheiro para investir. Porque assim, às vezes a gente tem dinheiro espalhado pela nossa casa, às vezes a gente tem dinheiro debaixo do colchão, às vezes a gente tem dinheiro em contas que a gente não sabe. Então vamos lá. Depois que você fizer seu perfil de investidor, você souber que você já tem o perfil conservador, você vai procurar na carteira, procura em conta, procura debaixo do colchão. Gente, procura que vocês vão encontrar alguma coisa. Procura esse dinheiro e separa ele. Por quê? Porque depois disso, você não vai investir tudo. Vamos continuar. Você tem um perfil conservador. E independente de você ter perfil conservador ou arrojado, você não vai investir tudo, porque você vai precisar usar o seu dinheiro em outras áreas da sua vida. Então, assim, vamos iniciar
que você conseguiu ali os seus 100 reais. Você procurou, você cavusqueou e você viu que tem 100 reais. Nesses 100 reais, você vai tirar entre 10 a 20% para você investir. E da onde é que eu tiro esses números? Da onde é que eu elaboro tudo isso? Você lembra do vídeo anterior que eu falei dos livros que eu li? Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, enfim. Tudo que eu adquiri, assim, em habilidades de investimento foi através desses livros e eu adaptei na minha realidade. E então, na minha realidade passada, eu não tinha emprego. E o que eu fazia, né? Pessoa desempregada, pessoa adolescente que mora com os pais vai fazer o quê? Pedir os pais. E eu pedi. Pedi minha mãe, pedi meu pai, pedi meu irmão. Só não pedi o cachorro porque o cachorro não trabalhava. Senão eu tinha pedido também. E aí, à medida que eu ia conseguindo aquelas moedinhas, eu ia guardando e guardando. E eu sabia que, adquirindo esses conhecimentos, que o meu dinheiro não ia render ali. Então, eu precisava, de alguma forma, transferir esse dinheiro para uma conta, para eu conseguir investir em algum lugar seguro. E hoje em dia, só o que a gente tem é plataforma segura, gente. É só pesquisar. Vamos pesquisar, né? A gente já conversou sobre pesquisar, ser curioso e ir atrás. Então é isso. E por que o caderninho? O caderninho, ele me deu e vai dar a você também o hábito de tanto de escrever e de lhe mostrar mês a mês o quanto que entra e o quanto que sai. Então vamos lá, vamos por partes. Já sei meu perfil de investidor conservador. Já sei quanto tenho, digamos que seja 100 reais. Vamos separar esse dinheiro aí, já eu falo dele. E o que eu tenho que fazer agora? Gente, isso daqui, meu pai falou que foi R$1 na época, eu acho que hoje deve ser 2. É muito simples o caderninho desse, é muito simples. E você pode ter o caderno que você tiver, pode ser grande, pode ser pequeno. Eu queria um caderninho pequenininho, onde eu levasse para os cantos, onde eu tivesse acesso o tempo todo ali, pra eu, realmente, porque eu queria muito ter esse hábito, gente. Gente, disseram pra mim que eu ia ser rica, então eu vou fazer tudo que for ao meu alcance. E meu livro do Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu fui, gente. E aí, vamos lá. Vamos pro caderninho, que aí vocês vão ter uma clareza maior de como mês a mês vocês vão adquirir esse hábito de investir. Então, na primeira página desse caderninho, eu coloquei patrimônio líquido. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. Patrimônio líquido. Olha aqui, 2018, foi dia 31/1/2018. Do 1 não, do 10. Mas é porque esse aqui foi o primeiro investimento que eu fiz na conta, né, do Inter. Mas eu tinha conseguido esse dinheiro um mês antes. E na época, lá atrás, para você abrir conta em corretora, para você abrir conta em banco, demorava um tempinho. Hoje em dia é em minutos, mas não faz muito tempo, mas demorava, tipo, coisa de 2 dias, 3 dias. E nesse tempo que demorava abrir conta, de mandar documento e tudo tal, eu ficava, né, acumulando e colocando realmente dinheirinho ali, né? E aí, eu acho que foi outubro, porque foi onde eu consegui 34, né? 34 reais. Eu falei, vou colocar logo esse 34 logo tudo, né? Meu perfil é arrojado, então, tipo, não tinha nada que perder. Então, eu não vou tirar 30% de 30 reais. Eu vou botar logo ele todo aqui pra queimar. Se der alguma coisa errada, deu. Por quê? Porque eu não passei pelos processos de colocar o dinheiro para render um pouquinho aqui e aos poucos ir migrando para fundos imobiliários, ações. Não, eu já fui direto para o fundo imobiliário, já fui direto para ação, para ver como é que meu dinheiro ia render, como é que ia acontecer. E na época, eu não sei, eu tô um pouco afastada de ações, para falar a verdade, mas eu não sei se hoje em dia tem, mas antigamente tinha como comprar 10 reais a 5 reais ações, e aí eu ia vendo como é que variava mês após mês, né?
E esse patrimônio líquido, eu e meu amigo, que eu falei no outro vídeo, a gente combinou de ver de 3 em 3 meses, porque aí ia ficar melhor da gente ver o nosso dinheiro render. Porque como a gente tava investindo com pouco, com 20, com 30 reais, e eu nesse tempo também eu tava procurando emprego para eu acumular mais ainda, foi aos poucos. E tanto que uma coisa bem interessante que eu percebi é que 3 meses depois, de 30 reais, eu consegui investir 350. Isso é 900%, gente. Isso aqui é, gente, pra uma pessoa que não tinha emprego, pra uma pessoa que tinha perspectiva de nada, só fumava. Daqui, meu amigo, 300 conto. Nunca tive dinheiro, 300 conto rendendo. Pra fazer o quê? Na minha cabeça, isso daqui já era a prova viva de que eu ia ter minha liberdade financeira em um ano. Gente, eu juro. Antigamente eu achava que era tão rápido você ter um perfil arrojado, era tão fácil, tão rápido de você conseguir o seu 1 milhão, que eu achava essas provas assim, de que o seu dinheiro rende rápido, de que é possível, que ia ser rápido essas coisas. E Leônia do passado, estudo demais. Enfim, pegue o caderninho de vocês. Pode ser outro nome, gente. Pode ser rendimento trimestral. Coloque dessa forma aí pra vocês verem mês após mês como é que tá sendo o acúmulo de capital de vocês. E isso é tão bom de ser visto que, pra mim, a minha marida, que era a prova viva de que eu já tava conseguindo muitas coisas. Então, você aos poucos, você começa a ver que realmente dá um gás pra você continuar, mesmo que com pouco, investindo cada vez mais, trabalhando cada vez mais e investindo cada vez mais. Os seus 30%. Até porque a gente vai falar que você tem outras coisas para fazer com o seu dinheiro. Não é isso? Pronto. Pulando uma página, aqui eu já vou mostrar a vocês o valor em carteira. E o que é esse valor em carteira? Esse valor em carteira era realmente para você, mês após mês, ver o quanto que entra e o quanto que sai da sua carteira. Um exemplo, eu coloquei aqui que no dia 1º de novembro de 2018 eu pedi 95 centavos ao meu pai. Aí eu botei 0,95 pai, que aí eu ia saber que era, botei um maisinho, né, que eu ia saber que era meu pai que tinha me dado os 95 centavos. E aí vinha as outras coisas. No final do mês eu via tudo que entrava e que saía. Mas por quê? Porque eu não pedi esse dinheiro somente para investir. Eu pedi esse dinheiro também para... Eu era adolescente, gente. Eu fumava, eu bebia, saía com meus amigos. E aí eu pegava 30%, botava lá meus 3 reais pra investir. E o restante eu comprava essas coisas. Mas, obviamente, que eu já tinha consciência de que eu ia procurar um emprego, né? Porque eu era adolescente, mas eu já era maior de idade. E aí, esse caderninho aqui me ajudou muito a ter consciência do que entrava, do que saía. E no final do mês eu tinha a tarefinha D. E você também pode fazer isso, né? Que vai ser muito bom pra você saber até onde você coloca o seu dinheiro. Porque no dia a dia a gente às vezes não observa o que a gente compra. É um din-din, é um cigarro, é uma doce, é um não sei o que. E isso daqui lhe dá muita clareza. Isso aqui é muito bom. Pronto. Aí, quando chegava no final do mês, eu fazia como se fosse um gráficozinho, saber o que entrava e o que saía, ó. Investimentos, aqui, ó, 35 reais de investimento. Aqui meu pai me deu 34, que eu pedia, né? Aqui a pessoa que também pedia. Aí saiu, aí aqui já vem os gastos, né? Saiu a quantidade de cigarro que eu gastava, as farras, e esses outros aqui eram coisas que eu anotava e eu não lembrava o que era, pra você ver, né? Até construindo um hábito, você vai chegar um momento que você não vai saber de onde é que tá saindo, por que que saiu, por que que entrou, mas você, aos poucos, gente, todos os dias ali, você ter, não é impulso,
você querer, né? Você querer ali criar esse hábito de saber o quanto é que sai, quanto é que entra. No final do mês você pegar tudo isso e colocar mesmo, ó, digamos assim, meu salário, eu ganhei X do meu salário. Quanto é que eu gastei em conta de casa, aluguel, coloca tudo no papel, coloca cartão de crédito. E no cartão de crédito, você sabe exatamente o que você tanto compra. E será que você tem realmente essa necessidade de comprar todas essas coisas? Porque assim, quando você começa um hábito, você tem que saber quais são os motivos disso, né? Os meus motivos eram, eu não queria mais ser pobre. Não queria mais ser pobre, não queria ter mais aquela vida escassa. E eu acho que eu já falei num vídeo isso. Que não venha romantizar a pobreza do meu lado não, que eu vou lhe dar um fecho. E o mundo dos investimentos veio como um impulso até de eu gostar de estudar. E eu só tinha isso pra fazer, gente. Eu não tinha mais nada. Eu não gostava mais de nada. Eu gostava de dinheiro. Eu ainda gosto muito de dinheiro. Eu amo dinheiro. E saber dos números e saber que eles se multiplicam com base em dados, com base... E eu... Ave Maria, então assim, foi natural para mim construir esse hábito, porque era algo que era como se fosse a minha fuga, sabe? Minha fuga da pobreza, entende? Então... Para você pode ser, eu vou começar a investir porque eu quero comprar um carro. Não, eu tenho um sonho de adquirir a minha casa. Então, se você tiver um objetivo, gente, vocês conseguem. Mas vocês têm que ter um foco e vocês têm que ter vontade. E, bom, você tem que ter alguma habilidade, assim, minimamente de entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Porque se você não souber o que está saindo, o que está entrando, a gente vai ficar muito difícil. Assim, vai ser muito mais fácil culpar terceiros do que se culpar sobre a responsabilidade sobre algo que você trabalha o mês inteiro para ter, que é o salário mínimo. Então, assim, o salário já é mínimo. As condições já não são tão favoráveis assim. Então, você tem que, pelo menos, adquirir alguma habilidade, adquirir algum conhecimento para que vocês, aos poucos, gente, à medida que o tempo passa, você pode fazer alguns bicos, você vai construindo cada vez mais capital para você realizar seu sonho. Então vamos lá, continuando, no caderninho, passando a outra página, eu colocava imposto de renda para investimento. Mas pode ser assim, o que eu investi entre 20% a 30%. Porque assim, o que eu fazia? Como eu pedia às pessoas, né? Pedia meu pai, minha mãe, entrava dinheiro aos poucos. E tudo que entrava aos poucos, eu tirava 30%. Isso daqui vai 30%, isso daqui vai 30%. Mas quem ganha um salário cheio é só aquele valor fixo e pronto. Mas você pode até falar assim, mas é difícil, porque todo o meu dinheiro já tá tudo redondinho para as contas de casa e conta de cartão de crédito. Uma coisa, gente, eu acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, que você consegue se adaptar. Nós somos seres adaptáveis, senão a gente não tinha chegado nem aqui. Com a internet, com tudo que a gente tem hoje. A gente conseguiu porque a gente tem um cérebro que consegue pensar e a gente consegue se adaptar. Então, não é diferente com nossos hábitos e com o nosso salário. No início, gente, é realmente muito difícil, muito maçante. Mas, aos poucos, você vai ver que sua vida vai se enquadrar com aquele salário. Primeiro o salário caiu, dia 5, tira 10% do que você ganha e já separa ele para investir. Como, voltando, né, você tem um perfil de conservador, você vai colocar, gente, pode ser num CDB do seu banco mesmo, não é muito difícil não. Lá pode ser no Inter, pode ser no Neon. Eu amo Neon. Mas antigamente eu adquiri, eu acho que eu tenho todos os bancos que vocês pensarem aí, eu já tenho. Porque na época eu queria colocar o meu dinheiro em lugares que rendiam muito. Então, onde tinha, o CDI tá não sei quanto, eu pegava meu dinheiro e botava lá. Aqui tá 200%, pegava e botava lá. Aqui tá 300%, pegava e botava lá. Onde eu via que o dinheiro tava rendendo mais, eu colocava. Mas esse banco não é confiável, eu não tava nem aí. Me fudi um pouco. Mas eu não queria saber não.
Hoje em dia a maioria das contas são confiáveis porque elas são algo muito grande, um rombo muito grande naquele banco, eles têm a garantia de mais de 25 a 250 milhões investidos para lhe ressarcir, se for possível. Então, assim, também se são coisas pesquisadas de cada banco, que, né, é sempre bom. Eu não fazia isso, hoje em dia eu faço, porque hoje em dia eu sou mais consciente, né? Naquela época eu era... Enfim. Então, assim, imposto de renda, né? Coloca lá, 30%. Aí eu colocava R$ 20, aí mais 7,75. Isso daqui era todos os dinheiros que eu tinha e que eu investia. Por que que eu tinha ele assim? Para eu ter noção de quanto ele rendeu. Eu coloquei R$ 30 esse mês. Depois de 3 meses, não foi R$ 300 porque ele rendeu 300 mil por cento. Não foi isso. Foi porque eu fui colocando gradativamente e as porcentagens de que eles iam variando, porque, como eu falei, né, eu migrei logo para ações e para fundos rápido para saber como é que eles iriam variar. E eu vi essa variação com base nos dados lá mesmo da corretora, que na época eu era na Clear. Eu passei por algumas corretoras, na verdade, mas passei pela Rico, tinha Modal Mais, eu não sei nem se existe. Tinha Rico, tinha Modal Mais, e aí depois foi a Clear. E assim, são corretoras de valores que eles trabalham com... Eu não sei hoje em dia, como eu falei, né? Mas antigamente eles trabalhavam com CDBs, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários, eu acho que debêntures. Todos esses termos que eu tô falando aqui são investimentos, gente. Termos esses que eu posso abordar depois também. Mas são formas de investimentos, e aí você, com base no seu perfil, eles... não é que abriam, você tinha acesso. Porque se você tiver um perfil conservador e você quiser fazer investimento num perfil de arrojado, você não iria conseguir, porque aquela modalidade não iria abrir para você por segurança sua, porque você não iria conseguir. E tudo é por conta do mental também. Investir é mental, perder dinheiro também é com base nas suas crenças. Então, assim, eles faziam isso, eu não sei se fazem isso hoje também. Ah, mas também tu não sabe de nada, hein? Gente, o meu perfil é arrojado. Quem entende de perfil arrojado sabe onde eu invisto. E aí pesquisem. Viu? Mas eu tô trazendo um monte de conteúdo massa aí. Vocês já deram o like de vocês? Já se inscreveram no canal? Compartilharam pra galera que quer investir? Vamos me ajudar? Amo vocês. Vamos lá. Continuando o caderninho. Coloquei, vamos lá, do início para não enrolar. Primeiro, eu escrevo quanto eu comecei a investir. E aqui eu só vou alimentar de 3 em 3 meses, para eu ter noção do quanto ele está rendendo, quanto a minha carteira está evoluindo. Isso é muito bom, de 3 em 3 meses. O segundo é o valor em carteira. Então, tudo que entra, tudo que sai, dia após dia, eu vou colocar. Dia 1 do tal, não, eu vou colocar. O meu salário caiu aqui. Ah, eu não paguei, vou pagar amanhã alguma coisa. Ó, menos. Tananana. Pra no final do mês, eu colocar o que entra e o que saiu. Entrou, digamos que entrou R$ 2.000, porque eu fiz um bico, né? Eu vendi alguma coisa, uma bicicleta, alguma coisa assim. Aí eu consegui arredondar para R$ 2.000 o meu dinheiro daquele mês. E aí, R$ 2.000. Aí o que saiu, aí eu calculo, né? Quanto foi de aluguel, quanto foi disso, de aquilo. Quando eu saí pra pizzaria, quanto que eu bebi no final de semana, quanto que eu gastei cada um aí. Menos, digamos que foi menos 1.550. Olha, me sobrou quanto? Não vai falar, né? Pois é. R$ 450. R$ 450. Com esse dinheiro eu fiz o quê? Você poderia ter investido mais,
você poderia ter, sei lá, investido mais, você poderia ter investido mais. Na minha cabeça, gente, todo dinheiro que sobra é dinheiro de investir. Por quê? Porque se eu tenho um objetivo, e esse objetivo é muito grande, e se tá me sobrando dinheiro, e se eu tô vendendo coisas, e se eu tô fazendo serviços, e está entrando mais dinheiro, esse dinheiro que entra é dinheiro de investir. Mas, bom, você que tem filhos, você que tem aluguel ou que tem dívidas, é interessante que você separe esse dinheiro. Então, você pode pegar esse dinheiro que entrou e você pode dividir ele assim. Isso tudo que eu tô falando, gente, são coisas que eu fiz, que eu implementei pra mim e que deu super certo. E até hoje eu faço isso. E você pode fazer com a sua realidade, com base no que fizer sentido pra você. Se dessa forma tá fazendo sentido pra você, se é uma forma fácil, se é uma forma simples pra você, perfeito, já tô feliz. Mas adapte à sua realidade. Entrou dinheiro, fez um serviço, fiz algo, coloque rendendo ali na sua conta. Não precisa estar gastando dinheiro o tempo todo, rasgando dinheiro o tempo todo, não, gente. O dinheiro, ele é uma energia incrível que veio para agregar. Então, se você conseguir pegar esse dinheiro para investir no próximo mês, ótimo. Mas se esse dinheiro for dinheiro para pagar suas dívidas, porque você acha que pagando as suas dívidas você vai ficar mais tranquilo, ótimo. Faça isso também. Então, o dinheiro e os investimentos veio para agregar a nossa vida e a gente tem que fazer o uso dele da melhor forma. Todo o dinheiro que você gasta tem que voltar para você multiplicado com base no seu serviço, no seu trabalho, na sua fé. E essa questão eu posso trazer depois também. Vamos parar até aqui, e até aqui já é o suficiente para vocês adquirirem o hábito de investir aos poucos, gradativamente. E mais, eu sei que eu já falei muita coisa aqui, mas eu quero ressaltar: vocês têm que adquirir esse hábito de investir, porque, primeiro, não vai ter como nós, da minha geração, tenho 28 anos, gente, e minha geração do futuro não vai se aposentar pelo INSS. Não sei se vocês sabem, falando de forma séria. Não que não tenha sido sério, foi sério. Mas, sendo mais sério ainda, nós não vamos nos aposentar pelo INSS, porque se você for dar uma pesquisada, você vai ver que o INSS, ele é como se fosse uma cadeia de pirâmide que não vai fechar a conta. Dá uma leve pesquisada, gente, vocês vão ver que qual é a forma, né? Nós jovens, pagamos para os velhinhos de hoje. Ou seja, os jovens do futuro vão ter que trabalhar para pagar o nossa aposentadoria. Porém, contudo, entretanto, todavia, não tem nascido tanto novinho assim. E as formas de trabalho hoje em dia têm mudado. As pessoas estão indo para a internet, as pessoas estão empreendendo e pouquíssimas pessoas estão aceitando essa forma, né, que é o CLT. Então, com base em dados e com base em como funciona, essa conta não fecha. E se você não tiver um mínimo de noção de que você vai ficar velho e você vai precisar de um pé de meia, não o pé de meia do Lula, gente, é o pé de meia, o seu dinheirinho investido, você vai ser bem complicado, porque você vai estar velho, você vai estar saudável o suficiente para você continuar trabalhando? Você não vai querer se aposentar, não? Não seria interessante você ter um dinheiro extra, um dinheiro que lhe proporcione uma velhice tranquila, onde precisar, enfim, de terceiros para fazer com que aquilo que é responsabilidade sua. O investimento, muitas pessoas têm preconceitos ou têm crenças de que investir, de que aplicar em um canto assim, assado, é coisas para empresário, coisa de quem tem muito dinheiro. Gente, eu tô aqui provando para vocês que eu comecei com R$30. Comecei com 20, né? Aí eu consegui uns trocadinhos extra, continuei com 30 e, enfim, na doidice mesmo, eu fui atrás de render cada vez mais. E é possível sim.
Com 3 meses eu tava com 300 e com 6 meses eu tava com mais. Eu tenho uma tabelinha ali para mostrar, se vocês quiserem também, o quanto eu já adquiri só investindo com o que eu tinha, salário mínimo mesmo, gente. Eu nunca empreendi e nunca, eu acho que se eu vendi foi poucas vezes na internet, pouquíssimas. Porque realmente eu não precisava daquele produto, não por adquirir mais coisas, mas enfim, algo do futuro sim, que eu gostaria de fazer. Para investir mais, para, né, conseguir a minha meta. Porque minha amiga, eu sei que eu vou envelhecer. E eu não quero envelhecer, sabe, dependendo de governo, dependendo de terceiros. Ah, é porque meu tio, é porque o meu irmão tem que me ajudar, porque é família. Enfim, gente. Eu passei aqui o que eu fiz pra mim, que funcionou pra mim, funciona até hoje. E eu espero que vocês tenham entendido. Se você não tiver entendido, se eu não tiver sido claro em algum ponto, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários também o que vocês querem ver mais em relação ao investimento ou em relação a qualquer coisa, gente. Eu gosto de conversar. Eu falo sobre tudo que vocês quiserem. E, enfim... eu espero que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês de alguma forma. Espero que tenha sido clara. A minha intenção aqui é ajudar, como sempre. E vamos investir, gente. Vamos começar com 30 reais, vamos começar com 20 reais, vamos começar com 50 reais. Mas vamos investir, gente. É muito bom. Você vai ficar com orgulho de você mesmo. E não tem coisa melhor do que sentir orgulho da gente, sabe? Saber que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. E eu acredito em você. E já deu tudo certo. Muito obrigada por chegar até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha para ajudar a mãe. E até o próximo vídeo. Obrigada.